de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Olá, nosso tema é infância. Vamos falar um pouco sobre a história da criança. Segundo o teórico Philippe Arrier, de 1500 a 1600, não havia diferença entre a criança e o adulto. Ou seja, a criança era uma miniatura do adulto. Isso podia ser percebido nas roupas das crianças, que eram iguais às dos adultos, só que em tamanho menor. A partir de 1600, observa-se algumas transformações. A criança já não é mais vista como uma miniatura do adulto, admitindo-se assim uma visão de mundo diferente para a criança. Alguns avanços ocorrem de 1700 a 1800. Com o desenvolvimento da medicina, há uma progressiva valorização do lugar da criança, mas só no século XX passou-se a direcionar investimentos socioeconômico, político em relação à infância. Seja no século XVI ou XXI, a criança sempre brincou, e o brincar sempre será importante para o seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioemocional. As brincadeiras variam de acordo com o tempo e o espaço, e é sobre essas brincadeiras que iremos falar a partir de agora. Vocês terão a oportunidade de ouvir relatos de brincadeiras e cantigas de rodas que estão se perdendo no tempo. É um prazer muito grande falar da minha infância, das brincadeiras que eu, juntamente com meus irmãos, com os meninos, as meninas, os meninos daquela época, a gente compartilhava, né? Foi assim, uma infância muito assim, que nós participávamos muito, uma infância muito boa, vamos dizer assim. Brincávamos muito de roda, brincávamos naquela época a gente não dizia teatro, a gente dizia fazia circo, ou então a gente brincava dizia que a gente ia fazíamos panelada, jogávamos muita giribita, que é uma beleza para desenvolver a coordenação motora. Pulávamos macaco, não sei se vocês sabem o que é macaco. Carreirão. O macaco é o seguinte, a gente faz um círculo não, a gente faz assim uns desenhos no chão e fica pulando. Então são duas meninas que fazem esse jogo, é muito interessante, desenvolve muita atenção. E nós brincávamos assim, depois fazíamos também o carreirão. O carreirão também é como se fosse um caracol, e aí a gente fazia, é o mesmo processo, a gente, se tinha a casa sua, a gente respeitava, tinha que saltar aquela casa. E também a gente brincava muito de giribita, são 5 pedras, e aí a gente, é muito engraçado, até hoje eu sei como é. Eu acho que desenvolveu muito, desenvolve a atenção, mas nós fazíamos assim sem pretensão nenhuma, fazíamos porque era brincadeiras da época. E à noite, a luz apagava muito cedo, né? E à noite a gente se juntava para brincar de roda. As meninas fazíamos aquela roda muito grande, assim, de 10, 12 meninas, as meninas todas da rua, íamos cantar. Então a gente fazia aquela roda grande, ia cantar Rosa Vermelha, que eu acho que é conhecida de vocês. Cantávamos também, e aí só ficávamos soltando os versos. Aí tem a criatividade dos versos. Depois que a gente canta a roda, aí a gente canta um verso. Mais ou menos assim. A Rosa Vermelha eu acho que vocês conhecem, mas é uma das. A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha é branca, é de amar até morrer. Aí uma menina soltava um verso.
7 e 7 são 14, com mais 7 é 21. Tenho 7 amor no mundo, não faço conta nem de um. Aí tinha também outros versos. A outra soltava outros versos. E assim por diante. Às vezes eram 10, 12 versos que as meninas naquele momento soltavam. E também minha infância. Isso já aqui na cidade. Antes de eu vir para aqui, eu passei uma temporada muito boa, uma temporada assim, maravilhosa. E quando eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, muitos anos depois, eu lembrei muito da minha infância, porque foi aquilo, a minha infância. Foi uma infância assim, muito assim, participativa, uma infância que a gente conhecia tudo. Meu pai, é como se a gente tinha um jardim zoológico, sem prender animal nenhum. Lá na fazenda, vinha muitas emas beber água junto com o gado no tanque, e ninguém molestava ema nenhuma, muita siriema. E aí a gente aproveitava assim pela manhã ou à tarde, a gente, assim pequena, menina com 5, 6 anos, íamos fazer os nossos brinquedos. A gente ia para a beira do tanque, pegava argila, e ia trabalhar, fazer as bonecas, os bonecos de argila, as panelinhas, as pombinhas. Até hoje eu sei fazer direitinho aquelas pombinhas. E outra coisa, tinha uma velha lá que entendia muito de artesanato de cerâmica, e ela nos ensinou a colher ali mesmo na própria fazenda, o material para a gente pintar os nossos brinquedos. Então a gente conseguia pedra vermelha, pedra amarela, e tinha também umas pretas. Aí a gente passa a pedra na pedra de amolar, e aí tira a pedra fica aquele pozinho. Aí a gente coloca a água e pintava os desenhos. Fazíamos também, as tias faziam o quê? Faziam as bonecas de pano, os bonecos grandes. Até me lembro que hoje ainda me lembro de um boneco grande, que Gilberto enterrou meu boneco. E até não achei mais meu boneco, um boneco grande de pano. E a gente foi assim, uma infância muito rica com relação a brincadeiras. E à noite nós tínhamos, mesmo assim ainda pequena, meu pai era comprador de cristal e juntava muito garimpeiro por ali. Tinha um de Jacobina que nunca me esqueci, seu Paciência. Ele cantava uns cocos que até hoje eu me lembro. Eu tenho uma irmã que é pequenininha até hoje, Juraci, né? E ela, bebê, era um pingo de gente. E aí iam cantar os batuques. Eles juntavam assim na beira assim, de uma fogueira, e ia todo mundo cantar aqueles batuques. E fazia uma roda grande, batendo palma. E eu me lembro ainda de uns 2 ou 3 batuques. Eu me lembro que ele fez um com Juraci. O de Juraci era assim, ele dizia: "Oh meu Deus, cadê miudinha? Oh meu Deus, cadê miudá? Oh meu Deus, cadê miudinha? Oh meu Deus, cadê miudá? Miudinha, 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 miudá." Isso todo mundo batendo palma, todo mundo dançando, era uma festa. E também tinha outro que ele cantava, que eu acho interessante, ele cantava esse, todos nós cantávamos, batia palma, e não tinha assim discriminação de adulto, todo mundo brincava naquela roda, os meninos, as meninas, os adultos. Aí fazia aquela roda e uma pessoa ia para o meio da roda dançar. Depois ele se ele queria que Marinalva ou qualquer outra pessoa dançasse, ele ia fazer uma reverência a você, então ele já ficava no seu lugar e você ia dançar. Todo mundo participava. E a gente tem um interessante que ele cantava: "Lá em cima daquela serra tem 4 maracanã, 2 canta até meio-dia e 2 canta de manhã. Xoxô, maracanã, xoxô, maracanã, ô xoxô, maracanã." Isso era assim uma constante na vida da gente. Quer dizer, a minha infância foi uma festa. A gente brincava muito. E quando eu vim aqui para Xique-Xique, quando nós ficamos na idade escolar, viemos aqui para Xique-Xique, passou por aqui um circo. E nós fomos assistir, depois nós ficamos imitando, fazendo também os dramas, dizia drama. Aí a gente arranjava aquelas empanadas, aqueles lençóis, e ia brincar. Era Porcina, era Naí, era Darcy Ormes, principalmente Porcina, Naí e Adalzira, e assim uma Florzinha, muita gente que já se foi, muitas amigas de infância.
E aí a gente ia fazer aqueles dramas. Tinha uma que era atriz, Naí, por sinal até ela está aqui em Chique Chique. Naí era atriz. Naí ia cantar, cantava alguma coisa de Carmen Miranda. Eu não sei bem o que era, porque eu não me liguei muito a esse negócio de aprender nada de Carmen Miranda, por sinal. Foi uma grande atriz brasileira, mas eu não aprendi nada de Carmen Miranda. Mas Naí era a atriz principal. E nós éramos figurantes. Tinha outras, a gente fazia outras representações, também nessas dramatizações. E por aí foi assim, no decorrer de uns 6, 7 anos, né, essa vida boa que a gente tinha, né? A luz apagava cedo, mas que eram 9 ou 10 horas que a luz apagava. E aí é uma coisa interessante, que não era só, em cada uma da sua rua fazia isso, né? Aí quando a gente ia sentar, quando se cansava, aí, porque tinha também, brincava de gato fujão. Quando a gente não cantava só roda, aí juntava aquele horror de menino, aí os meninos entravam. A gente não gostava muito de brincar com os meninos não, mas de vez em quando a gente dava uma colherzinha de chá e eles iam brincar com a gente. E a gente brincava de gato fujão, é aquele boca de forno, né? Eu acho que vocês conhecem essa brincadeira de boca de forno. Aí eu sei que saímos correndo para se esconderem. Na hora que aquele aparece, quando um encontra o outro, aí aquele vai ser o gato, vai ficar procurando os outros. E depois, quando a gente se cansava dessas brincadeiras, aí a gente ia brincar de anelzinho. Sentava todo mundo na calçada, pegava um anel, dava uma daquelas, ficava uma prenda qualquer, e acho que vocês conhecem, né? Essa brincadeira, guarda meu anelzinho bem guardadinho. Aí ia descobrir quem era que estava com aquela prenda. Aí se descobrisse, aí a pessoa ficava no lugar da outra. Tinha também outra brincadeira que eu achava assim foi muito bom pra gente, que a gente brincava muito, era aquela que quer 1, 2, 3, passarão, derradeiro ficarão. Fomos pares, as meninas formam pares de meninas, e a gente suspende os braços e fica uma passando, um par fica passando. Aí a gente prende aquela menina. Aí cada uma tem o nome, vamos dizer assim, esse par é melancia. Aí, qual é a fruta? Aí se a pessoa descobrir, aí a pessoa fica no lugar e a outra vai ficar. Mas era muita brincadeira, gente. Isso, tem muita coisa que eu não me lembro, mas eu sei que a gente... E roda mesmo, cantiga de roda, inúmeras cantigas de roda. Quero até ver se a gente faz assim, se eu me encontro com a Naí, com a Dalzira, para ver se a gente se lembra das cantigas de rodas daquela época, que a gente tanto brincou e tanto assim... E durante o dia, a gente também brincava de giribita. Não sei se vocês conhecem com esse nome. Sei que a gente chamava giribita, nunca tive a preocupação de saber se o nome correto é esse. Eu sei que é como diz na estilística, aquilo que a gente fala é o nome correto. Nós chamávamos giribita na época, então é giribita mesmo. Pelo menos pra gente naquela época o nome era esse. São 5 pedras, a gente sentada, aí joga uma para cima para pegar uma, depois pega 2, depois pega 3, depois pega as 4 pedras. Aí fica com 5 pedras na mão. E isso é um exercício muito bom de atenção e que para não deixar as pedras caírem, né? Depois, quando a gente cansava de giribita, agora vamos jogar carreirão. Por sinal, hoje carreirão tem muito aí nesses jogos, a gente já vê mais ou menos um carreirão. Você risca um mosaico e aí você coloca 3 pedras, aí vai movimentar com aquelas 3 pedras, são 2 pessoas jogando. E nós tínhamos assim uma quantidade muito grande de jogos, mas muita coisa criada por gente, e tudo era feito por a gente. Nós não comprávamos nada, nossos pais não se preocupavam. Primeiro, aqui não tinha casa de brinquedo. A primeira casa de brinquedo de a minha lembrança foi a Casa Moraes, que hoje ainda tem o nome ali, que vai ser o calçadão, ali na Rua do Boticário. Tem assim escrito Casa Moraes. Me lembro de um bebê lindo que meu pai me deu de celuloide. Mas você tinha que pegar com todo cuidado, porque o bicho amassa, né? E aí, pronto, nós fazíamos nossos brinquedos.
como eu já disse, fazíamos de argila, fazíamos de casca de melancia. Nessa época das melancias, nós temos um amigo que diz muito, eu nunca vi o pessoal gostar tanto de melancia como o povo chique-chique. Nós fazíamos aquelas máscaras de melancia, colocavam uma vela dentro. Tinha meninos que tinham medo, se assombravam dessas máscaras de melancia. Então, até de assombração. Me lembro que na Ion estava me dizendo, gente, você se lembra das brincadeiras de assombração? Nós tínhamos uma amiga, irmã de Diva, de Fanu, desse pessoal, tia de doutora Eneide, que ela gostava muito de brincar de assombração. Aí ela se enrolava no lençol para fazer medo a gente. Mas aí eram inúmeras brincadeiras, a gente passava, quando os pais da gente chamavam a gente para dormir, a gente às vezes já estava assim cansado, já estava meio na hora, todo mundo já obedecia, porque já estava tão cansado de brincar que estava meio na hora de dormir. E nossa infância foi uma infância assim com muitas brincadeiras, montávamos lá na fazenda, a gente brincava de montar em carneiro também. Meu pai tinha aquele carneiro grande, a gente montava. Eu nunca fui de montaria, não. Mas Gilberto, eu nunca correr, a gente pegava parelha para ver qual era que corria mais. Gilberto era bom para correr, eu sempre ficava atrás. Mas tem uma coisa que na minha infância de brincadeira assim de menino que me chamou muita atenção. Meu pai, quando construiu a casa, ele fez assim uma balustrada de aroeira, assim, os touros, que dava para a gente caminhar por cima. Nós caminhávamos por cima daqueles touros. Meu pai e minha mãe, quando vinha reclamar, a gente estava sempre caminhando. E Gilberto deu para colocar uma vara e saltar desses touros. Grande, era 1,5 m mais ou menos de altura, mais ou menos. A gente caminhava por ali. Era bem certinho. E eu disse, Gilberto, pula nessa vara, eu também vou pular. Aí um dia, mas eu tomei uma queda, mas uma queda tão grande, que ele pulava na boa, né? E eu perdi o equilíbrio e não deu o pulo certo. Mas enfim, a gente, na época do verde, essa época de que chovia muito, tinha muito umbu, a gente ia catar umbu. Meu pai plantava muita melancia, a gente ia para a roça de melancia, colher melancia. Tudo isso era uma festa, tudo isso era uma brincadeira, era coisas assim saudáveis, eram coisas assim maravilhosas. Eu tinha ideia, meu pai começou a falar, eu pequena, uns 4, 5 anos, disse, minha filha, eu vou lhe botar para a escola, na escola. Eu tinha uma ideia assim de escola, porque a gente morava, a fazenda era a fazenda Sol, basta te dizer que as emas iam beber junto com o gado, né? Então nós fomos criados assim quase isolados. Então eu não sabia, eu não conhecia uma escola. E eu tinha uma ideia assim que escola era uma coisa assim, é um encantamento, era uma coisa assim fantástica. Tanto que quando eu vim para a escola, realmente eu vim com esse pensamento e achei a escola uma coisa que até hoje eu me emociono. Quando eu me formei, eu nunca, era a coisa mais difícil da aula sentada. Eu sempre saía olhando caderno por caderno, carteira por carteira. Eu sempre fui entusiasta com relação à escola. Porque eu acho que já trouxe aquela imagem da escola como uma coisa muito boa, como uma coisa assim gratificante, como uma coisa que eu ia ficar muito sabida, que eu ia achar até engraçado. Meu filho, você vai ficar muito sabida. Você vai para a escola para ficar sabida. Você é uma menina bonita, sabida, mas você ainda vai ficar muito mais sabida. Então ele comprou uma casa aqui, uma casa montada, porque você sabe que nós tivemos aqui em Xique-Xique a fase áurea do cristal de rocha. Xique-Xique vinha aqueles compradores de cristal de rocha do Rio de Janeiro. Então eles traziam vinha Dona Rosa, ela tinha um hotel aqui para hospedar aquele pessoal, aqueles compradores de cristal. E depois, quando acabou o cristal, e ela vendeu tudo, o pessoal começou a vender. E meu pai comprou uma dessas casas, toda montada, que era um hotel, para a gente vir para a escola, aqui em Xique-Xique, ali na Rua Quintino. Nós tínhamos essa casa lá, e quando nós chegamos, meu pai disse, olha, agora você não tem escola. Mas ele teve um cuidado de nos ensinar a contar. Eu sabia contar até eu criança, quando eu vim para estudar na cartilha, já tinha uma soma muito grande de conhecimento com relação a aves. Eu já sabia o que era siriema, já sabia o que era papagaio, periquito, tudo isso eu já conhecia. Contar, eu já sabia contar. O alfabeto ele me ensinou lá. Ele me ensinou lá na roça. E quando eu cheguei aqui, ele, muito humilde, meu pai é uma pessoa fantástica.
E ele me matriculou na escola de Dona Sinforosa, ali na rua, aí na avenida, hoje é a casa de Dizan. E eu me lembro que Dona Sinforosa, a primeira vez, na segunda-feira, disse, vem cá, vem ver se você já sabe o ABC. Meu pai disse, minha filha, você leva o ABC. E aí ela me perguntou todas as letras, eu já sabia, aí perguntou aquela letrinha miúda que a gente não gostava, mas eu já disse todos os nomes. Disse, amanhã você traz uma cartilha. Levei a cartilha no outro dia. Quando eu cheguei lá, ela abriu assim, ó, lê aqui. Você sabe ler? Eu digo, sei. Aí eu li a cartilha, ela botou no fim, eu li, no meio eu li. Disse, minha filha, aqui você não vai estudar mais aqui, você vai estudar ali, no César Zama. Fale com seu pai, que venha conversar comigo. Aí meu pai foi conversar com ela, aí ela disse, olha, Geni, ela já sabe ler, já sabe tudo, já sabe fazer conta de somar, já sabe fazer conta de subtrair. Aqui Geni não vai ficar mais aqui. Bote Geni lá na escola César Zama. Aí eu me matriculei com a professora, a saudosa professora Nenê. Ele me comprou o primeiro livro, e eu já fui cursar. Na segunda semana que eu cheguei em Xique-Xique, eu já fui estudar o primeiro ano na escola César Zama, que naquela época o ensino era puxado. Quer dizer, eu no primeiro ano eu já sabia escrever, eu já sabia contar, eu já sabia ler. Então, mas porque também eu tinha muita vontade. Eu era de um jeito que eu estava assim, vamos dizer, eu começava a ler qualquer coisa. Se eu achasse um nome difícil, o nome mais difícil que eu me lembro que eu achei foi táxi. O nome difícil que eu achava. Naquela época tinha uma lição, a gente dizia lição, tinha lição e tinha a palavra táxi, eu chamava taxi. Mas eu achava tão difícil essa palavra. E aí nós tínhamos a vizinha, Lourdes Borges, que ela já era uma pessoa assim, alfabetizada e tudo. E quando eu achava um nome difícil, corria para a casa de Lourdes. Mas eram poucos embaraços, já no primeiro livro, né? De Lourdes, que nome é esse? Aí ela dizia, tal nome. Aí eu corria lá para casa. Aí ia tornar, ia ler a lição. Então, graças a Deus, foi... E na escola nós continuamos, tínhamos o recreio, mas as meninas eram aquelas brincadeiras mais... Não agredia ninguém. Existia, podia existir. Comigo, graças a Deus, nunca existiu. Porque a gente respeitava muitos professores, a gente era obedientes. Não vou dizer que tudo era maravilhas, mas a gente no recreio, nas brincadeiras da gente, às vezes até brincava de roda, ali rápido, ali enquanto 15, 20 minutos, porque as merendas naquela época a gente tinha que levar de casa, né? Às vezes você não levava, às vezes levava. E aí pronto, era brincando mesmo, era de roda, era de gato fujão, ali correndo atrás do prédio. Eram essas brincadeiras que a gente, durante o nosso tempo escolar, a gente brincava. E falar sobre a escola, a gente, vamos dizer, você sabe que naquela época matriculava 40, 30 alunos no primeiro ano, para concluir o quinto ano com 7, 8 alunos. Bom dia, dona Sônia. Nós gostaríamos que a senhora relatasse um pouquinho a respeito da sua infância, aquelas brincadeiras de sua época e também, se possível, a senhora fizesse um contraponto com as brincadeiras que nós estamos vendo hoje, que, por sinal, são muito diferentes, não é mesmo? Mas eu comparo a brincadeira de hoje com as de brincadeira de primeiro, muito careta, assim, porque eu acho assim que minha vida de criança foi uma vida muito boa. Eu era uma menina muito elevada, brincava bastante, trabalhava também, levava tudo a sério, mas as brincadeiras jamais eu deixava de fazer. Brincar com boneca. Naquele tempo não tinha tanta boneca, não tinha tanto brinquedos. Brinquedo era um pedaço de pau, era um pau enrolado no pano, a gente fazia os bonecos, a gente fazia as casinhas, brincava de piquenique. A gente acostumava ir para o mato, brincar com aquelas bocado de menina, e era gostosa demais. E hoje eu não vejo as crianças brincando como a gente brincava de primeiro. Muito diferente. Eu vejo as crianças assim querendo crescer antes do tempo. Eu gostaria de dizer para vocês assim,
que nós, como cidadãos, como hoje que estamos com a idade avançada, já de 50 para 60 anos, nós se preocupamos com as crianças, que elas vão amadurecer muito cedo. E as brincadeiras eram bom demais. Quantas brincadeiras era gostoso demais. A gente já ficou com idade de 20 anos, mas a gente achava que tinha 10, porque a gente não amadurecia antes do tempo. E as brincadeiras que mais eu marcava minha era as brincadeiras de piquenique e de pular corda, pular um, macaco. A gente brincava bastante. E uma brincadeira que eu vejo que eles não têm é uma brincadeira que a gente fazia com botões, jogo de botões. E eu não vejo elas hoje brincar com aquele brinquedo, jogo de botões, eu não vejo. E nós brincávamos e entretinha bastante. Então a preocupação com as crianças é isso, que tem uma diferença muito grande. E eu acho assim que quando a gente estava brincando, a gente não tinha essa preocupação, não pensava em nada. Não tinha tanta brincadeira que hoje eu vejo. É casinha, é aquelas coisas que elas hoje têm com muita mais facilidade. E a gente não tinha, mas brincava. Estava lá pulando, subindo em cima dos paus, banhando no rio, correndo de esconder. Vadiar de esconder é gostoso demais, mas é gostoso demais você vadiar de esconder. Você tem aquela espiritualidade que uma pessoa está caçando você. E eu já vejo ela não corre assim para brincar assim. É muito diferente da gente. Muito diferente. E as cantigas de rodas, dona Sônia? A senhora recorda ainda? Eu recordo. Nesse instante eu estava lembrando de uma. Só que eu tô ligado num problema e esqueci um pouquinho. Mas a gente cantava aquela ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. E tinha muitos versos, os versos eram bonitos demais, só que a gente, passado o tempo, a gente vai indo e esquece. Só com um trabalho que a gente vai lembrando dos versos. Essas brincadeiras, sem dúvida, né? Era também ali em comunhão com os seus amigos, né? Seus colegas da rua. E vocês se interagiam bastante nessas brincadeiras? Fazia assim, a gente ficava ali a noite todinha, assim, ia dormir meia-noite, brincando de roda, aí brincava, depois a gente ia pro rio tomar banho. Brincava de roda, corria lá no rio, tomava banho, aí a gente ia dormir. Era bom demais. Enquanto criança, qual o contato da senhora assim com livros de histórias, literatura? Nós não tinha, nessa época, para a gente estudar um livro era uma dificuldade. Eu lembro que a gente se entrou num ponto muito bonito, porque a gente não teve essa facilidade que tem hoje. A gente tinha um livro sozinho. Se estudasse a primeira série, só era um livro. Aí na segunda era só aquele livro. Na terceira era só aquele livro. Na quarta era só aquele livro. E a gente não tinha esse contato com tanto livro. Tinha não. E na escola, a dificuldade da escola era isso, era livro. A gente tinha muita inteligência a gente tinha, mas não tinha livro. Tinha uns que tinham livro, assim mesmo, não tomava, por exemplo. Meu pai comprava um livro para mim e o vizinho não tinha, aí a gente emprestava o vizinho para ler, para aprender a ler naquele livro. Não tinha tanto contato com o livro, não. O livro era estranho. O que a senhora diria para os pais de hoje, né? Os pais de hoje? Eu digo assim, que os pais, eu não digo nem para os pais, eu digo assim, que o mundo assim evoluiu bastante. Eu não sou uma pessoa tão velha, mas já estou com uma idade de 52 anos, muito anos, e eu vejo assim, evoluiu bastante. E aí eu vejo os pais hoje, vamos batar. Eu vejo já criei minha família, meus filhos já estão tudo criados. Foi uma luta para criar meus filhos, tinha livro, e eles não tinham aquela espiritualidade de querer estudar para desenvolver, ficar assim como quem não tem interesse nas escolas. Eu acho que o mundo de hoje está muito melhor, 10.000 vezes mais do que o do primeiro. Por causa que a gente não... Eu mesmo, se eu tivesse uma oportunidade para ter tanto livro, como eu era inteligente, eu tinha certeza que eu tinha subido na vida, mas eu fiquei só na quarta série, porque meu pai não tinha condições, não tinha como comprar livro, eu fiquei só na quarta série. Você teria, assim, na lembrança, uma outra brincadeira que deixou bastante saudade, que a senhora percebe que hoje as crianças também já não brincam mais?
é para mim a coisa que mais marca, principalmente na menina mulher, é brincadeira de boneca. Porque ela representa assim como que a gente quer ser mãe. Eu acho que quando a menina brinca de boneca tanto, ela está preparando ser mãe, cuidar das bonecas. Porque quando a gente é uma menina muito elevada, que cuida direito dos seus brinquedos, ela vai ser uma dona de casa bem preparada, porque ela já vem desde criança preparada. Então, quando a gente tinha as bonequinhas da gente, não era boneca assim que eu vejo em prateleira, não. Sabe como eram as bonequinhas? Era de pano. A gente fazia os olhinhos perfeitinhos, cabelinho, penteava, fazia os cocozinhos, fazia o vestidinho, rasgava até as roupas das mães da gente, os retalhos, minha mãe escondia e eu pegava aquele retalho e fazia os vestidos. Então, a gente já tinha ali uma pessoa fazendo o bordado, a gente corria lá, pegava aquele pedacinho de linha e fazia aqueles paninhos de cama, uns pedacinhos de tábua e fazia, disse que era a caminha das bonecas. E disso eu acho que eu mesma tiro assim minha vida hoje como adulta. A mesma coisa quando eu era criança, que eu cuidava muito de minhas bonecas. Eu lavava os pedacinhos de pau, tudinho era limpinho, eu botava tudinho lá limpinho. Eu acho que é um preparo. A criança que brinca direito com seus brinquedos, com suas bonequinhas, ela vai ser uma mãe cuidadosa, cuidar dos filhos direito, ter responsabilidade. A brincadeira é um preparo já para menina ou para o menino. O menino que não brinca, ele não está envolvendo, a vida passa e deixa para lá. E a gente com as brincadeiras, a gente passa a vida com a brincadeira. A brincadeira é um sinal da vida da gente. Então, dona Sônia, muito obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-la e conversar com a senhora. E foi muito bom realmente relembrar um pouco desse tempo, né, que não volta mais. Tempo que não volta mais, tenho muita saudade, mas quem sabe, às vezes, quando Deus me ajudar aqui e vir outra encarnação, eu vou ser a mesma menina que eu fui quando eu era criança. Meu sonho era ser criança de novo. Eu me preocupo muito quando eu vejo uma criança dizer, eu sou velha, eu estou amadurecendo. Ninguém pode ficar velha, a gente tem que ser criança toda a vida. Pelo menos uma vez no dia a gente tem que ser criança. Brincar, para a cabeça da gente não envelhecer direito. Ligeiro, para a gente não ficar aquele estressado, porque a vida de criança é a coisa maravilhosa, é a vida de criança. E eu digo para vocês que ainda estão jovens, não estão com a idade minha, mas eu digo para vocês, nunca tire isso, que a vida de criança é passageira. A vida de criança tem que ser ativa no corpo da gente, para a gente não envelhecer ligeiro, não causar problema, não criar estresse, que estresse é uma coisa feia. E aí a gente tem que viver sorrindo, tem que viver alegre, porque a vida sem alegria jamais é vida. Então, muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com a senhora. Igualmente. Se eu não contribuir direito, Na minha infância compreendida, como lá em casa a irmandade era grande, 22 irmãos, então a brincadeira se tornava entre nós mesmos. Aquelas brincadeiras de faroeste, as brincadeiras mesmo de roda, porque éramos 22 irmãos, 11 irmãs e 11 irmãos. Então as meninas, que a mãe chamava simplesmente, elas faziam a parte dela, a brincadeira dela de roda e tal, e os homens já faziam aquela outra parte da brincadeira. Isso se refere àquela brincadeira que a gente às vezes assistia o filme, Bang Bang, então a gente fazia também aquelas armas às vezes até de plástico, ou então de pau. E a gente brincava com aquilo, às vezes a espada também. E eu conto que nós tínhamos também na nossa vizinhança uma família portuguesa, pessoal de Portugal. Então esse rapaz também, filho, e os filhos desses portugueses também, tinha muita união com a gente, era vizinhos muito bons, e nós brincávamos também com essa família. E num determinado tempo, meu pai criava galo de briga. E aí naquela caixa grande, uma caixa grande de madeira, ele guardava os galos. E nessa oportunidade a gente pegava o rapaz, o português, e colocava em cima da caixa de madeira, e os galos, quando via aquela pessoa assim em cima, começava a futucar, beliscar por baixo.
E ele gritava, a gente amarrava ele. Aí Essa história. tinha essas histórias assim. E mais era trapézio de circo, a gente amarrava nas mangueiras, que lá também é um quintal muito grande, tinha não sei quantos pés de frutas, mangueira, a gente amarrava e ali também fazia. Assistia às vezes o circo e depois a gente ia fazer a mesma coisa em casa. Aí amarrava aquelas cordas, botava pau e no trapézio a gente fazia aquelas, quase as mesmas coisas que faziam no circo. Aí as meninas dançavam, rumba, aquelas coisas todas. Então era uma brincadeira assim, nossa infância que eu lembro. Tem umas coisas, mas a gente só. E também aí deve ter um complemento aí, ela pode ver a parte dela também. É brincadeira normal de toda criança, brincadeira de roda. A gente brincava muito assim no mato, assim, escolhia uma árvore grande, fazia panelada, brincava de matança, essas brincadeiras normais. Nesse tempo já tinha vôlei que a gente brincava. Apesar de não ter aquelas redes, mas as brincadeiras normais de toda criança. Só que já não era assim como hoje, né? Tudo com maldade. Era bem mais simples. Tinha as colegas, brincava com as amigas mesmo. Mais com amiga do que com os irmãos. Mas vai vendo aí o que mais. Você lembra de alguma cantiga de roda? Cantiga de roda, ciranda, né? São tantos agora. Sumiu assim. Cirandinha. Precisa cantar? Não, né? Não. Essas brincadeiras assim, bem saudáveis, né? A gente brincava de matança. Como era a matança? Assim, fica uma turma de lá e de cá com a bola. Aí a gente vai arrumando a bola, a pessoa vai se distanciando para a bola não pegar. O que pega, aí sai saindo. Já tem essa brincadeira aí nova já, que as meninas já viu os meninos na rua brincando disso. E histórias? Contavam As histórias? histórias. Contava tanta história quando a gente era pequena. Eu contava aos meninos. Às vezes a gente contava uma história assim de assombração. História que os velhos contam. E aí era para dormir, era um sacrifício da turma para dormir, porque a casa era grande, a gente dormia, não tinha um sobrado, a gente dormia em cima, o pai e mãe embaixo com as meninas, as moças. E os homens todos eram em cima. E aí para subir a escada dava trabalho, porque ninguém, todo mundo com medo de subir. Vai você primeiro. Não, vai você que é mais velho. Aí fica aquela confusão. Eu conheci lá o casarão. Era onde? Em Belmonte, extremo sul da Bahia, perto do Porto Seguro. E aí tinha sempre essas histórias assim. A gente também participava eu participei de escoteiro lá em Belmonte. E aí eles, para ver se a pessoa tinha medo ou não, aí eles mandavam a gente tirar uma capela do cemitério. E aí que era duro, viu? Ele agora vai você sozinho. Aí a gente ia chegar perto, lá tinha um farol. Beira-mar, né? Então tem farol com o negócio do controle dos navios. Aí perto do farol ao cemitério, como fosse daqui mesmo para o cemitério. Aí ficava sempre dando aquele sinal da luz, né? Pisca-pisca da luz, que era para orientar os navios. E aí quando eu chegava perto do farol, não tinha como entrar. Aí os cabelos arrepiavam. E agora ia até lá no cemitério para pegar essa capela, pular o muro, para pegar essa capela, trazer para depois tornar, levar botando no lugar que estava na sepultura. E assim a gente fazia, que era obrigado, né? Era uma lei, tinha que fazer. Escoteiro, né? Escoteiro tinha que fazer. E era assim, essas histórias. E o que é a capela? Essas como é o nome? Aquelas quando morre a pessoa, aquela cor velha, Cor aquela velha de flores. de flores. Às vezes é de material de frango, assim, que eles pintavam. Então tinha que pegar naquela sepultura e trazer. Aí ele mostrava ele, depois agora você vai botar no mesmo lugar. Não era um negócio sério.
Menino tem medo de tudo, né? Menino tem medo de tudo. Você sente saudade da infância? Ah, sinto. A gente brincava também assim, porque crescia um matagal bem grande assim. Aí a gente brincava de esconder ali debaixo daquele mato. Era tudo assim, sem maldade, brincava à vontade. Fazia aquelas rodas no meio porque era lá em Itaguaçu, né? Que eu sou de lá. E a gente fazia aquelas rodas, brincava à vontade, sem malícia nenhuma. Brincava de boneca, era uma maravilha. Minha infância eu lembro de saudade. Ok. Bom dia, dona Miranda. Bom dia, meu amigo. Nós gostaríamos de saber da senhora, se a senhora se recorda de como foi a sua infância, das suas brincadeiras, aquelas brincadeiras que marcaram, e que a senhora pode fazer uma relação nos dias de hoje, como é que as crianças brincam, se tem alguma coisa a ver com as brincadeiras que vocês brincaram antigamente. Eu sinto muito assim, aquela brincadeira muito fora do limite. Quando nós brincava, era com outras atitudes. Era com a brincadeira das mãos dadas, fazendo as rodas, fazendo as cantigas, aquelas cantigas de respeito, de atenção. Hoje as crianças só brincam aquelas brincadeiras que eu não gosto, de cantar no cato, correndo para aqui, para lá, que eu tenho medo de quebrar meus netinhos meus. E meus filhos, não façam isso não, porque isso é que feio. Se já cai, quebra um braço, quebra uma perna, faz um jeito, toca no outro, todo cai para lá, tá fazendo qualquer coisa. Eu não gosto não gosto de ver não. As cantigas. E as cantigas que a senhora... As cantigas, a contorno dele, não sei mais como é que é mais, que já perde muito, né? Porque eu logo fiquei muito assim, chegado mais o canto da igreja, e foi distraído, deixei, né? Muito, era aquele Juazeiro, venha. Então eu já perdi. Era Juazeiro, era Maria Bonita, essas cantigas assim, que eu não sei mais as estrofes mais, que eu já esqueci. A gente cantava essas cantigas assim. As brincadeiras que marcou assim para a senhora, que a senhora se recorda até hoje? Até hoje eu só mais essa brincadeira meio de roda. Pegava nas mãos, fazia aquela brincadeira do Tony Contano. Era as brincadeiras nossas, batear de boneca, quando nós fazia as brincadeiras de noite, a boca da noite, os pais estavam ali conversando no terreiro, e a gente estava brincando, ali nas presas dos pais. Hoje assim, eu sair daqui, vai brincar não sei aonde. Ali não tem essa opção de era mistura com homem, com mulher, e se for toda correndo atrás de gato, não sei o que, se for. E naquele tempo não era assim. E dentro de casa eu já sabia. Era trabalhando, mas a mãe dentro de casa, varrendo o terreno, varrendo aquelas que não podia varrer. E já pegava aquele lixo, guardava, ia jogar no mato, né? E aí a gente, quando terminava com isso, a mamãe fazia as bonequinhas, nós ia sentar para brincar. Fazia as bonequinhas, depois comecei a fazer os bordados, mamãe ensinava a gente. Foi a coisa que eu não entrei na minha cabeça, só estava uma tal de renda que tinha. Que fazia uma almofada desse tamanho, colocava uns birros. E aí mamãe trouxe aquele negócio, fazia, minha filha, qualquer bico que você está vendo, os biquinhos, fazia nessa trança desses birros. Ela sabia trocar e beneficiar aquilo no dedo. Mas meu irmão, minha mãe pelejou muito comigo para me aprender, mas eu não entrei na cabeça. Embaraçava e não havia jeito para mim fazer isso. Não aprendi. Há uma brincadeira hoje que a senhora vê seus netos brincando, que a senhora lembra das suas brincadeiras de antigamente? Tem alguma coisa a ver? Eu tenho, porque eu não gosto de ver as brincadeiras deles. Porque no tempo novo não era assim. Mas se jogação de bola não tinha nesse tempo. Os meninos brigavam com o quê? Um cavalinho de pau, pegavam os cavalinhos, montando e ficavam correndo ali, para diante. As mulheres, as bonequinhas, as bonecas. E hoje, como será que brincam nossas crianças?
nova mania da cidade. As crianças agora, elas brincam de jogos de computadores. E o interessante desses jogos de computadores é que eles interagem com crianças de outras cidades. Essas crianças passam praticamente a manhã toda jogando. As crianças hoje, como a gente pode observar aqui, jogam diversos jogos. E elas hoje não têm mais a preocupação de jogar futebol, de jogar bola de gude. O interessante para elas hoje são mesmo os jogos de computador. E as lan-houses aqui no nosso município estão crescendo cada vez mais. Enorme número de lan-houses aqui dentro do nosso município. Oi? Posso brincar? Pode. É? Então, para me mostrar do que vocês gostam de brincar. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Como podemos ver, a brincadeira de casinha é uma que ainda resiste ainda nos dias atuais. A família e a escola devem fazer com que os alunos busquem sua ancestralidade. Quando a gente se percebe continuador de uma história nossa, a responsabilidade cresce e o respeito pela história do outro também. É preciso fazer com que nossas crianças conheçam as riquezas de seus ancestrais. É preciso abrir espaço, tanto na família quanto na escola, para que a velha avó conte as histórias que ela ouvia na sua época de criança. Ensine e cante as cantigas de roda. Tudo isso não para alimentar a saudade de um tempo que já se foi, mas para dar sentido ao presente, para trazer a emoção de ter vivido um tempo que muito pode ensinar às crianças modernas. Temos certeza de que isso dará um ânimo novo às crianças e renovará o sentido de família, de pertencimento a um grupo, a um povo, a uma nação. É isso que ela sente quando ouve as histórias de seus avós, que as fazem superar suas crises de identidade e compreenderem as coisas que são importantes para seu povo. Talvez isso crie uma nova identidade para o povo brasileiro.